Maria Luísa, olá! Na prorrogação estou mandando esse vídeo. Boa tarde aí. Estou relendo, né, as suas redações. Foi um crescendo, né? É muito importante quando acontece de as notas variarem assim como variaram as suas, porque pode se comparar, né? De duas em duas, uma com a outra, e você pode comparar as de 760 com a de 840, a de 760 com a de 960, a de 840 com a de 960, para poder reparar, né? Por exemplo, na primeira você perdeu o ponto da norma culta, do tema, da argumentação e da proposta de intervenção. E eu sugiro, né, uma das dicas é que você releia essas partes em verde, por exemplo, entre parênteses, que são possibilidades de aprofundamento. E como a argumentação é a parte mais difícil para a maioria das pessoas, então vai ser ainda mais produtivo você fazer isso. Negligência governamental, sempre quando se usa em redação, a argumentação, mesmo que já for usada com sentido de causa, é necessário colocar pelo menos uma outra causa, já que é uma ação que prejudica muitas pessoas socialmente, que fere, que mata. E como redação diz respeito à associação entre o indivíduo, né, entre o individual e a coletividade, então é mais importante ainda mais pelo fato de o Enem, né, focar críticas sociais em si, focar problemas, né, da sociedade. Então, cuidado com a escrita da palavra agravamento, no caso da primeira redação, né? Vírgulas. Você sempre coloca entre vírgulas termo, né, expressão ou oração com sentido adverbial que contenha mais de 4 palavras. 4 ou mais palavras, na verdade. Então, devido à falta de negligência, colocar vírgula depois, se estiver no início de frase, e colocar entre vírgulas se estiver deslocado na frase. É muito importante atentar a isso. Também, né, uma das dicas é quando for revisar a redação, né, mesmo com a correria do Enem, é importante revisar a redação em si, justamente para poder pensar em aspectos, para poder ver se não esqueceu pontuação, acento e alguma concordância de palavra, não faltou o S num artigo, num substantivo, num adjetivo, por exemplo. Então, e também para ver se não há palavras repetidas em o mesmo parágrafo ou se não houve repetição de palavra na última frase de um parágrafo e imediatamente na primeira frase do seguinte, que está em parágrafos diferentes, mas está muito próximo, né? Então, de usar sinônimos, metonímias, né, palavras, termos com sentido mais amplo. Lembrando que tomadas é informal quando não é no sentido de beber. Em redação, geralmente não é em sentido de beber. Então, tomadas é informal. Aí você pode colocar medidas promovidas, né, ou realizadas, né? A fim junto é com sentido de afinidade, afim separado é com sentido de finalidade. Mas eu fiquei muito contente que as suas notas aumentaram, né? E aí já na segunda redação você perdeu apenas de tema e de argumentação. A questão do tema foi para argumentar mais no primeiro argumento. É isso das constatações. Negligência governamental. Negligência de qualquer instância, né, que é muito usado em redação. Negligência quanto ao governo, negligência da mídia, negligência da escola, negligência da família, qualquer tipo de negligência assim, é importante que você coloque causa, imediatismo, busca exagerada pelo lucro, do lucro em si, porque buscar o lucro não há problema, o problema é quando é exagero, a questão de querer se manter, né, o foco em se manter em um cargo
convenientemente, confortavelmente ocupado em si, ou então um interesse eleitoreiro, né? Para especificar também substantivos no plural, como valores, interesses, né? Prejuízos, consequências, tudo isso é importante de especificar pelo menos um tipo desses, né? Então, e a argumentação foi realmente assim, de situações de você pensar, né, bem a fundo. E aquele cartaz que eu enviei amarelo, né? Eu reuni vários aspectos argumentativos de redações que eu já li também, principalmente, e os primeiros são, né, vários dos primeiros tópicos são dos mais usados em redação, e há negligência nesses, nesse cartaz. Então, de você poder rever aqueles tópicos também, para ir com mais ainda aspectos de argumentativos para aprofundar ideias como essas. Como, por exemplo, ou você usa o como ou você usa o por exemplo. Como, por exemplo, é redundante, é repetitivo, né? Então, cuidado quanto a isso. E na última redação, você perdeu apenas de argumentação, que é realmente o que a maioria mais perde, né? Então, atenta bem para o que eu anotei nessa última redação também, né, em verde, assim como das outras, né? Foco no imediatismo, a deturpação de se valorizar o tempo presente, mas se ignorarem as consequências. Ser inconsequente é uma causa também muito usada em redação. Quando puser depressão, ansiedade, por exemplo, como consequência, coloca alguma outra para não ficar apenas constatação, né, como negligência na causa. Sensação de desamparo é uma consequência, de pessimismo também. Ter desesperança também é. Então são essas questõezinhas para você atentar, tá bom? Vou enviar outra mensagem e excelentíssima prova para você, tá? Amanhã. Confio muito em você, né? Sempre confiei. E precisando, eu estou aqui, tá? Só falar, pode contar comigo. Né? Você vai com medo mesmo, vai com ansiedade mesmo, vai com nervosismo mesmo. O importante é você ir para a direção, caminho que você quer e você deseja. Então, muito obrigado pela confiança também, que é recíproca, e tamo junto. Abração e pode perguntar, tá? Mais dúvidas e tal, até amanhã, tá bom? Beijão e até mais. Tchau.